E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso unicórnio. Esta é a parte 3, onde nós vamos fazer a parte da crina, a cauda, o chifre, as flores e a pintura dos olhos. E antes de começarmos, eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo. Para que eu saiba, já deixem aqui o seu like ou façam algum comentário, deixem as suas sugestões. Isso vai me ajudar a eu continuar com esse projeto de postar cada vez mais aulinhas para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uns pedacinhos de massa nessas 4 cores, que vai ser o amarelo, o azul, o lilás e o cor-de-rosa, nesses tons candy, bem clarinho. Peguei aqui um pedaço da massa amarela, na cor amarela. Fiz a bolinha, fiz um rolinho com as 2 pontinhas finas. Verifico aqui se o tamanho tá ok. Depois disso, abro. Faço as marcações aqui, 2 marcações. E aí sim, vou colocar ali, já modelando do jeito que eu quero que fique a cauda, com essa pontinha de baixo enrolada. Passo a cola, já vou colar, passar logo a cola. E já vou deixar aqui no jeito, aqui no formato que eu quero. E assim eu vou fazer as outras cores. São 4 cores aqui, que caso desejar também pode ir alterando as cores. Aqui eu peguei um pedaço de massa nessa cor azul, que é de uma cor bem clarinha. Só para vocês terem uma noção de quanto que tem 0,5. Aqui eu abri um rolinho com as 2 pontinhas finas, marquei 2 vezes e já vou também fazer essa curva aqui na ponta da cauda do unicórnio. E aí eu vou colocar nessa parte de trás. Já vou colocando a cola, tiro aqui o excesso e deixo nessa parte aqui de trás. Agora eu vou pegar um pedacinho na cor rosa. Não esqueçam, gente, sempre tem que sovar um pouquinho da massa antes de utilizar. Eu dei uma acelerada no vídeo porque aqui tá só repetindo o processo para não ficar muito extenso. Que é a mesma coisa que eu vou fazer. Eu peguei aqui esse pedaço rosa, já um pedaço menor. Para que possa colocar aqui e deixar aparecendo também um pedaço das outras cores. Tira sempre que tiver aparecendo um excesso de massa, vocês têm que limpar a cola. Se tiver aparecendo aqui um excesso de cola, vocês têm que limpar. Isso dá uma diferença muito grande no resultado final, quando fica aparecendo muita cola. Então, não fica com um bom acabamento. Agora eu vou pegar um pedacinho bem pequeno nessa cor lilás. Ó, bem pequeno mesmo. Vou abrir aqui um rolinho bem fininho, bem pequeno, marquei só uma vez. Tô dobrando aqui as pontinhas, tiro o pedacinho aqui em cima e já deixo aqui no melhor jeito que tiver para que dê para aparecer um pouco das outras cores também. Tiro o excesso de cola. Pronto, a cauda já está finalizada. Agora eu vou mostrar como eu faço essas mini flores. Peguei aqui um pedacinho bem pequeno. Gente, esse aqui é bem pequeno mesmo. Super delicadinho, mas bem facilzinho de fazer.
Faça um rolinho assim, uma bolinha bem na ponta e com estilete ou X-ato, como é chamado aqui, eu vou fazer essas marcações aqui, ó, 5, para deixar 5 pétalas na florzinha. Com um boleador, eu vou abrir a pétala justamente em cada parte dessa que foi dividido. E aí eu formo minha florzinha. Vou fazer um buraquinho bem aqui no meio. Pode ser com um palito de dente mesmo. E depois vou cortar e tirando também o excesso de massa que tem atrás. Vou fazer 3 florezinhas dessa, no mesmo formato, para colocar aqui. Vou fazer uma de cada cor. Esse aqui é o cor de rosa. Ó, do mesmo jeito, para não ficar muito repetitivo. Fiz a cor de rosa e fiz a azulzinha. O amarelinho eu não vou fazer porque eu vou colocar o chifre, que vai ser... Não, na verdade não vai ser amarelinho, eu vou fazer amarelinho, mas depois eu vou pintar com a tinta dourada. Porque, como eu já disse lá na hora que eu fiz o casco, a gente não pinta a massa de dourado, né? Não tinge a massa de dourado. Depois é que a gente pinta, depois de pronto, é que a gente pinta essa parte aqui de dourado. Fiz um rolinho, dobrei as 2 pontinhas e vou cortar. Não vou deixar o chifre muito grande. Tem que ficar proporcional. Vamos pintar os olhos, porque se eu colocar logo a crina, aí vai ficar atrapalhando na hora de pintar os olhos. Então, o ideal é pintar os olhos primeiro, para depois colocar a crina do unicórnio. Que é tipo ali a franja ou o cabelo do unicórnio, que vai ficar um pouco nos olhos, em cima dos olhos. Aqui eu tô diluindo um pouco da tinta com água. É sempre importante diluir um pouco da tinta com água. Tem algumas pessoas que acham que não é necessário, sendo que essa tinta geralmente ela vem um pouco grossa. Então, quando a gente vai fazer a pintura, fica muito sobrecarregado de tinta no desenho que a gente está fazendo. Então, a gente dilui um pouco com a água, tira o excesso também toda vez que for pintar. Faz justamente aquele processo que eu fiz ali, girando a ponta do pincel para tirar o excesso de tinta, para poder fazer a pintura. Ó, vai girando o pincel. Aqui eu tô colocando bastante tinta no pincel, aí fica muito cheio. Eu tiro o excesso de tinta e levo já só a quantidade que é para fazer a pintura e não em grande quantidade na ponta do pincel, sobrecarregado o pincel de tinta. Ó, pega aqui. Quem não souber fazer os olhos, pintar logo os olhos direto, pode. Depois dele seco, você primeiro faz o desenho com o lápis e depois só faz o... E se precisar apagar, pode também apagar com uma borracha, depois que o biscuit já tá bem seco. E aí faz o desenho lá dos olhos no formato que quer. Quando vê que já tá legal, aí sim passa a tinta por cima. Para fazer a maquiagem, eu utilizo giz pastel seco. Passei ali no cor de rosa e tiro o excesso aqui, ainda que seja no meu dedo mesmo ou em um guardanapo. O ideal é a peça já estar seca. Eu tô fazendo aqui mostrando para vocês, mas o biscoito ainda tá um pouco molhado, tô fazendo agora. Então, o ideal é fazer hoje e só fazer o efeito da pintura, principalmente essa parte aqui de maquiagem, no dia seguinte.
é o ideal, né? Se não, tem que tirar aqui, tirar bastante o excesso, se ficar muito forte, que foi o caso aqui, depois eu vou limpar e passar novamente quando já estiver um pouco mais sequinho. Prontinho. Agora nós vamos colar a cabeça. Eu vou tirar a cabeça aqui, tirei a cabeça e coloquei um pedaço de arame. Vou passar aqui a cola instantânea. E vou grudar logo a cabeça, porque para colocar a crina, essa cabeça ela já tem que estar na posição certa e firme. Aqui, se o pescoço não tiver juntando certinho com a cabeça, ainda tá mole, podemos modelar aqui, mexer um pouquinho mais até ele ficar da forma certinha, que dê pra não ficar ali um mau acabamento na união da cabeça com o corpinho ali. Então, a cabeça já está colada. Vou colar o chifre do unicórnio. Vou tirar o excesso de cola instantânea que ficou aqui. Coloquei muito. Vou tirar aqui com um pouquinho, um palito de dente. E vou colar o chifre do unicórnio. Pronto. Agora eu vou fazer essas mechas aqui da crina, umas menores e depois umas maiores, para a parte de trás. Por enquanto eu vou fazer aqui as pequenininhas, que vai ficar na parte da frente. Faço um rolinho bem fininho, faço aqui uma marcação e vou colocar no jeito aqui, no formato que tá ali mais ou menos a minha imagem referência, e vou colocando justamente desse jeitinho aqui. Fiz o primeiro, vou acelerar um pouco. Tô fazendo agora o cor-de-rosa. Vou fazendo aqui essas leves curvas aqui, para poder ficar num formato bem legal. Tipo uma franja. Tô fazendo na cor lilás. Depois que eu coloco aqui na posição que eu quero, aí eu vejo que tá na posição que eu quero, depois eu vou levantar só um pouquinho e vou passar a cola. Vou fazer mais um cor-de-rosa. Primeiro eu deixo aqui para ver se é exatamente assim que eu vou querer, e depois que eu tiver certeza que é assim que eu vou querer o formato do cabelo, também da crina. Depois que eu tiver certeza que é assim que eu vou querer, que eu não vou mais querer mudar a posição, aí sim eu levanto um pouco e passo a cola. Pronto, agora já está. Ajeitar só, olha. Agora sim eu vou passar a cola. Gente, eu sou muito assim. Eu fico muito preocupada com cada curvinha de cada cabelo, de cada peça que eu faço. Principalmente no cabelo. Eu amo fazer um bom acabamento aqui na parte do cabelo, porque não sei, mas pra mim eu acho que talvez é uma das coisas que mais chama a atenção. Não sei também, sei lá. Mas eu gosto muito de caprichar aqui nessa parte, muito mesmo. Já tô passando agora aqui a cola. Vou colocar essas flores que dê pra ornar com essa parte aqui de trás.
da crina. Então, eu botei a primeira flor azul, a segunda para destacar ali no cor de rosa, no amarelo, eu coloquei a lilás e por último o rosa. Essa parte está finalizada. No próximo vídeo vamos fazer a finalização.